onde as conversas não estavam sendo tão ricas quanto deveriam. E aí a gente entendeu que a gente precisava de um alinhamento, que as ligações, as conversas, elas precisavam ser um pouco desafiadoras, para que as pessoas conseguissem, sim, receber e aplicar os feedbacks, né? É uma das práticas mais baratas para se treinar alguém. E aí, o que eu preciso aqui? Eu preciso primeiro ter uma liderança técnica, né? Então, entender um modelo de ligação entre aspas perfeito ou ideal para conseguir dar feedback baseado nisso. Quando não tem intenção, promessas fracas, posicionamento fraco, e aí, cara, não há segurança em venda que aconteça. Para ouvir a pessoa trabalhando, para ver a pessoa trabalhando e para modelar a pessoa. Se tiver a mentalidade certa, ele vai para a próxima ligação dessa forma. E o cliente que a gente vai atender agora não sabe como foi o atendimento passado, né? Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta os times de marketing comercial para alavancar as suas vendas. Eu sou o Dani Botelho. Eu sou o João Rosa. E eu sou o Matheus Marcondes. Bem-vindo, Matheus. Tudo bem? Bora Tudo lá? certo. Bora para um podcast no Toca o Sino? É isso aí. O Matheus, então, aqui está como convidado da gente hoje para falar de treinamento da área comercial. Né? Legal. É um cara que é liderado aí pelo nosso grande amigo João. E coordenador também, coordenador da área de pré-vendas do EAG. Exatamente. Que demais. O Matheus é coordenador. Já vamos passar a bola para o Matheus se apresentar um pouquinho, né? Mas a gente trouxe o Matheus aqui hoje porque o nosso assunto é treinamento de time comercial. E como o Matheus está no campo de batalha junto comigo, treinando o nosso time comercial, ele é um dos grandes responsáveis pelo treinamento, nada mais interessante do que trazer alguém que está passando pelas dificuldades, que sabe como é que funciona o processo, para conversar com a gente. E depois que a gente inaugurou, né, o terceiro local na nossa mesa de podcasts, agora a gente vai trazer convidados com mais frequência. Então veio o Marcelo, o Bit, né, agora vem o Matheus, e o Bit está aqui na nossa frente também. A gente está gravando no mesmo dia, gente, então o Bit está aqui, só trocou a posição, e por isso que a gente está com a mesma camiseta. Não que a gente grave todos os episódios no mesmo dia e de preto, né? Mas às vezes enfim, troca. Às vezes troca. Ou às vezes não, né? Ou às vezes não. Se fosse o Cauã, não trocaria. Mas brincadeira à parte, antes mesmo da gente começar esse conteúdo, eu quero fazer um pedido para nossa audiência. Pessoal, esse episódio é um episódio que é para pegar papel e caneta, porque não vai ser só um bate-papo. Vai ser uma entrega de conteúdo. Assim como foi o episódio de contratação, a gente também tem aqui uma ferramenta, também tem alguns passos para treinar time comercial e a gente vai passar eles dentro dessa conversa. Então, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, fiquem até o final para aprender tudo. Segundo, peguem papel e caneta na mão. Terceiro, já dá um like, já dá um joinha se você estiver escutando a gente pelo YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, avalie esse podcast com 5 estrelas e também, se você estiver no YouTube, comenta aí como que você treina o teu time comercial. Antes mesmo da gente começar o conteúdo, já quero te passar esses pedidos para você executar e ajudar a gente a chegar esse conteúdo a mais donos de empresa, gestores de marketing, gestores comercial e pessoas que querem trabalhar com Inside Sales, trabalham nessa área de Inside Sales, né, Dani? É isso aí. Então, para falar de treinamento, eu tenho aqui na pauta, a gente basicamente fala de 3 frentes, né, em treinamento. E a primeira frente de treinamento a gente fala da maneira clássica, né, de fazer treinamento. Então a gente coloca todo mundo junto, né, todo o time, enfim, é o que eu estou falando, inclusive, né, pensando na área de receitas, marketing comercial, enfim, é o próprio pós-venda ou área de CS. Então, uma maneira clássica aqui, e o time comercial acaba trabalhando com isso também, que seria colocar todo mundo na mesma sala e falar sobre esses assuntos. E, basicamente, esse treinamento a gente acaba trabalhando em 3 frentes, né? Primeiro, falando do próprio produto, né? E falando do próprio serviço, o que a gente vende, como a gente trabalha, como é que a gente pensa, como é que é pensada a cultura. Depois, como é que a operação acontece, né? No sentido geral, como é que é a estrutura de processos, o que acontece ali dentro, como é que a gente faz para performar e bater meta e tal. E aqui puxando um pouquinho, que aí eu deixo o gancho para o próprio Matheus aqui falar, tem a questão da maneira clássica aqui, de um treinamento para todos, né? Falando de scripts, abordagens, objeções, que foi um dos nossos podcasts também, né? Sim. Então, como é que é isso lá, Matheus? Como é que tu trabalhas lá? Como é que, né? Antes do Matheus falar, eu acho que vale para você que está escutando a gente gravou um episódio sobre contratação
E a gente entendeu que, poxa, depois da contratação, como é que... As dúvidas que ficam aí, como é que eu treino esse cara? Como é que eu coloco esse cara para performar, para trabalhar, para começar de verdade a gerar resultado? Então, é quase que uma continuação. Isso. A gente fez o podcast de contratação para como contratar time comercial e agora, como que a gente treina esse time comercial, né? E eu tenho também a gente fala muito de bastidor aqui e tal, e tem uma das coisas que no dia a dia das consultorias que eu recebo é: Dani, eu até consigo contratar, mas eu não consigo manter. Eu até consigo contratar, mas eu não consigo trazer a performance que eu achei que esse cara teria no começo, né? Ou essa moça teria no começo aqui para poder dar o resultado que eu queria, a meta e tal. Então, vem um treinamento pra gente entender como é que a gente mantém ou cresce o talento na área, né? Com certeza, com certeza. E é uma das principais dores de donos de empresas, de empresários, realmente, esse lance de treinar as pessoas, porque muitos deles acham que contratei, só coloca a pessoa pra fazer, executar o que ela tem que executar, e no final de contas não é só isso. Já é um desafio muito grande você ter que contratar uma pessoa, e claro, capacitar ainda mais, né? No EAG, nós conseguimos construir um passo a passo, são 10 etapas que a pessoa recém-contratada ela vai perseguir até chegar no campo de batalha, até poder alcançar e começar a executar os processos sozinha, né? Acho que daqui a pouco a gente vai até conversar bastante sobre eles, né? Uhum. Mas é muito importante, principalmente quando a gente fala de onboarding de novas pessoas para trabalhar dentro de uma área comercial. E claro, não só numa área comercial, mas em todas as etapas, em todas as áreas, digamos assim, é muito importante você treinar e acompanhar essa pessoa no dia a dia para realmente não somente deixar essa pessoa confortável, mas também dar o direito dessa pessoa performar do jeito que ela precisa performar, né? Muito bom tu falar isso, Matheus, porque realmente não é só no comercial e também não fica só no onboarding, no treinamento, né? A ferramenta que a gente vai falar aqui daqui a pouco vai trazer os contextos, as etapas. A gente vai falar essas 10 etapas que a gente utiliza lá dentro e que pra gente gera muito resultado, né? Então, por exemplo, hoje a gente mede em quanto tempo o cara fica treinando, em quanto tempo ele bate a primeira meta, né? O primeiro dia de meta. A gente... Para quem já sabe ou assistiu outros podcasts, sabe que dentro do EAG nós só contratamos pré-vendedores na área comercial. Então a gente não contrata nenhum consultor de vendas, a gente faz esse plano de desenvolvimento lá dentro. Então hoje o nosso recorde, depois que a gente implementou esse processo de treinamento bem desenhado, o Iron ele entrou em 8 dias totais, 8 dias não é úteis, 8 dias. Ele fez o primeiro dia com 6 ou mais agendamentos, né? Foram 7 agendamentos no primeiro dia, né? Então, cara, ele treinou durante 5 dias e depois em 3 dias ele já bateu a meta. Então, o primeiro agendamento dele saiu no 6º dia e o recorde... A meta saiu no 8º dia. Então, isso é muito legal. Mas lembrando que isso aqui é um treinamento para pré-vendas. E depois, posteriormente a isso, a gente tem outros treinamentos que tá na nossa grade de treinamento contínuo, né? Tem os treinamentos específicos, então a gente faz um treinamento sobre oratória, sobre comunicação, sobre copywriting. Objeção. Esse daí eu ia falar que são os treinamentos contínuos, né? E a gente tem alguns treinamentos contínuos. Primeiro é o de pré-vendas, que é esse que a gente faz sempre quando tem onboarding. A gente tem o treinamento de vendedor, consultor de vendas, que inclusive essa semana está acontecendo, que eu coloco todo o time para treinar. E tem o treinamento de objeções, que ele saiu... A formalização dele saiu naquele podcast de objeções. Sim. Eu até estava anotando e falei, pô, Dani, aqui já surgiu uma ideia. A gente já fazia uma espécie de treinamento de objeções, mas isso entrou na grade de treinamento recorrente, que acontece agora uma vez por mês com o meu time comercial, meu time do Matheus. E lembrando que a gente tem um episódio falando de objeções, né? Então, objeções não é algo só atrelado à área comercial, não é um treinamento específico da área comercial. A área de marketing também bebe desse mesmo treinamento, mas... A gente tem esse episódio lá, corre lá para assistir, né? Pô, tu me deu outro insight aqui. Vou trazer o time de marketing pro treinamento de objeções que a gente vai ter. É muito legal. Inclusive, a gente pode falar sobre isso também. Eu tenho uma ferramenta que eu faço da área de marketing e que ela ajuda e contribui em objeções e contra-objeções também para a área comercial. Porque a gente já falou lá, as objeções elas nascem na área de marketing normalmente.
E pegando esse gancho, né, eu sei que o propósito de vocês aqui, com essa criação de conteúdo, com os podcasts e tudo mais, é unir marketing comercial. E é muito importante, e a gente tem alguns elementos de trazer a equipe de marketing, principalmente quem são os responsáveis por fazer criativos e criação de conteúdo, para conversar com os vendedores, para quem está no campo de batalha dentro do time comercial, para entender e pra poder realmente produzir conteúdo baseado nas principais dores, nas principais objeções. É muito importante esse elemento, né, entre os times comerciais e de marketing. Legal. A gente faz... O intuito mesmo do podcast é fazer essa conexão dos dois times, né? Mas, enfim, voltando aqui para treinamento, né, Dani? Então, a gente tem os nossos... reformulando, né? A gente tem os nossos treinamentos esporádicos, como eu falei, de comunicação, de oratória, de copy. E esses treinamentos é para todo mundo? Todo time comercial, né? Tá. E os kumbukas que a gente faz também entram como treinamento. E também temos os treinamentos que a gente chama de treinamentos recorrentes. A gente tem o treinamento de pré-vendas, que acontece 3 vezes por ano. O treinamento de vendas, que acontece 3 vezes por ano, pelo menos é o nosso calendário, né? E o treinamento de objeções, que esse acontece 10 vezes ao ano, que na verdade dão 10 meses, né? Então a gente começa nos 2 meses que a gente tem lançamento, para o período ser um pouco mais curto, naquele mês a gente acaba suspendendo o treinamento de objeções. E além disso, a gente tem o treinamento, que é o treinamento inicial, para quem inicia na área comercial, né? Que é esse onboarding para treinar para vendedores. E agora a gente construiu também um treinamento para quem é promovido para consultor de vendas, né? Então, na época até o Beat que gravou no episódio, ele não tinha um treinamento específico, na verdade não tinha um onboarding específico do time de vendas. Ele tinha sido treinado na pré-vendas, tinha sido treinado para ser consultor de vendas, mas quando ele foi promovido, ele só continuou dando trabalho. Agora não, implementei um treinamento que é como se fosse uma integração. Tu tem que aprender isso, tu vai passar por um roleplay por semana, e aí eu coloco um anjo desse processo para cuidar. Hoje o anjo é meu consultor de vendas pleno, que é o José, que ele está cuidando especificamente das minhas últimas 2 promoções a consultores de vendas. Então a gente construiu uma gama muito grande de treinamentos, porque, Dani, eu vou falar acho que todo podcast, vendas é treino. Sim. E eu sempre questiono, você quer fazer qualquer coisa na sua empresa, ou você quer empreender de qualquer coisa, você tem que estudar. Você estuda para ser dentista, você estuda para fazer um design, você estuda para fazer marketing, você estuda para fazer jardinagem, você estuda para qualquer coisa. Por que para vender ninguém estuda? E é por isso, acreditando nisso, que vendas são treináveis, que venda é treinável, que a gente investe tanto em treinamento. Claro, a gente também faz parte de uma empresa de treinamentos, mas os treinamentos do time comercial, eles são semanalmente. A gente tem a nossa prática de roleplay semanalmente, a gente tem a prática das reuniões mensais. Então, acontecem treinamentos no comercial semanalmente. E isso facilita o desenvolvimento do time. Legal. Facilita muito. Mas, enfim, continuando, né, Dani? Vamos lá, por onde que a gente vai agora? Então, é legal porque rapidamente, na minha pauta aqui tava os 3 tipos, né, de treinamento, e vocês já falaram basicamente que os 3 já estão no dia a dia aí, né? Sim. Que é a maneira clássica, coloca todo mundo e treina. O outro é um pouco dessa avaliação, né, mais precisa e tal, monitoria, que é escutando os vendedores, os pré-vendedores, o que eles estão acontecendo, né, no dia a dia com eles e pontuando o que precisa. E tu comentou aqui também, né, do próprio anjo, né, ou seja, eu colar e fazer uma modelagem, né, de um vendedor, de um pré-vendedor que tem uma boa performance, e esse cara também aprende por essa modelagem. Na verdade, o anjo não é especificamente isso. O anjo é um cara responsável por aculturar a pessoa que chegou na nova função, tá? Mas ele não necessariamente ele é um cara que é um top performance. Ele não é um cara que... Não necessariamente. Entendi. A gente criou alguns critérios para escolher alguns anjos. Mas é um cara que a gente usa o anjo também para desenvolver o processo de liderança, para desenvolver outras habilidades. E é um cara que tem domínio do processo e consegue ensinar outras pessoas. Por exemplo, hoje eu tenho pré-vendedores que os anjos são os consultores de vendas, não o próprio pré-vendedor. Entendeu? E só que dentro do processo de treinamento tem o momento de sombra, que a gente chama. Que é o cara passa com todo mundo, ou com algumas pessoas da área, da função dele,
para ouvir a pessoa trabalhando, para ver a pessoa trabalhando e para modelar a pessoa. A gente já falou muito que a gente acredita aqui muito em processos, né? Então, não tem diferença de um jeito que um trabalha do jeito que o outro trabalha. Só que ele vai passando de baia em baia, de mesa em mesa, para ver como que é a performance de cada um e perceber mesmo que todo mundo trabalha de maneiras iguais, né, Matheus? Perfeito. Mateus. E por mais que a gente tenha o processo e a gente cobre que esse processo seja seguido do início ao fim, esse processo da sombra, que daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais, ele é muito importante porque os pré-vendedores, os vendedores, quando a gente faz esse processo de sombra, por mais que os processos sejam iguais para todas as pessoas, sempre tem uma pecinha, uma coisa que a pessoa fala diferente, ou algum gatilho que essa pessoa pode utilizar no CRM, ou alguma tarefa que ela está fazendo, que essa pessoa ela pode pegar como ponto positivo para si mesmo. Né? E Dani, eu pensei aqui a gente falar 3 coisas. Né? Eu falei de um monte de tipos de treinamentos, mas talvez a gente pudesse falar aqui de 3 maneiras que a gente treina o nosso time comercial. Não de todas, porque senão vai ficar muita coisa. Claro. Mas uma delas, que a gente já avisou que vai falar, que é entregar essa ferramenta de integração e de como preparar o cara para ser um pré-vendedor. A segunda maneira, acho que a gente pode comentar como que a gente faz o nosso roleplay, né? Legal. E a terceira maneira que a gente pode falar aqui de treinamento é falar dos one-on-ones e das conversas em grupo que a gente faz todas as sextas-feiras, pegando o que aconteceu na semana e trabalhando isso com o consultor de vendas e com o pré-vendedor. E acho que a gente fecha esse podcast falando desses 3 tipos de treinamento. Legal. João, a gente bate muito em traduzir algumas coisas também, né? Traduz só um pouquinho ali, roleplay e traduz o one-on-one. Legal. Roleplay, Dani, e para quem tá ouvindo a gente, roleplay é uma prática de, no nosso caso, como que a gente faz? A gente escuta uma ligação de um consultor de vendas ou um pré-vendedor, e com base no nosso conhecimento e na nossa metodologia, a gente vai lá e faz uma avaliação desse cara. Inclusive, a gente vai gravar um episódio só sobre roleplay, porque eu também construí uma ferramenta de avaliação de roleplay, de avaliação de simulação, que a gente fala especificamente dessa ferramenta em outro dia. Então, o roleplay a gente faz dessa maneira: escuta a ligação, que é uma simulação, que na verdade não é uma simulação, é uma ligação real, e vai avaliando. Mas também a gente faz roleplay de simulações, né? Então, por exemplo, para treinar o time para ser consultor de vendas, antes de eles irem para o campo de batalha, eles fazem as simulações. Então, a gente faz um roleplay da própria simulação. Tá? E o one-on-one são conversas individuais que a gente tem com os nossos colaboradores para treinar esse cara, para construir PDI, o plano de desenvolvimento individual, para entender o que esse cara precisa trabalhar. E também, eu acho que foram esses 2 que tu perguntou, né? Foi esses 2. Então, vamos falar de 3 coisas, né? Roleplay, treinamento de onboarding e one-on-one com os feedbacks e as conversas em grupos, que aí são as reuniões em grupo. E um quarto que a gente pode comentar, que também é o método Kumbuka que a gente utiliza para desenvolver. Legal. Que eu acho que dá pra gente entrar aqui nesse tema. Então, pra gente começar, acho que a gente poderia falar do método Kumbuka, né? Então, que pra mim, na verdade, é um método muito bacana de promover o time para, inclusive, se tornar mais protagonista, né? Tomar liderança, aprender que ele pode ser protagonista, que ele pode ajudar a se desenvolver, né? E, cara, acho que é o jeito mais barato e mais rápido, inclusive. Exatamente. Eu queria começar por esse método para mostrar que treinar seu time é muito mais barato do que você pode imaginar. Inclusive, essa pode ser até o nome do título do podcast ou da thumb, hein? Treinar seu time é muito mais barato do que você imagina. Ou você não tem mais desculpa. Melhor, você não vai ter mais desculpa para treinar seu time depois de escutar esse podcast. O time que bate sino. Exatamente. Então, cara, o método Kumbuka é um método que é utilizado em diversas áreas, não só no comercial, ele é utilizado na empresa. Sim. E esse método, ele vem através, a gente descobre ele através do livro O Verdadeiro Poder, do professor Vicente Falcone. E, cara, ele é muito simples, né, Matheus? É muito simples mesmo, porque a gente escolhe um livro e compra um livro para cada um dos integrantes do método Kumbuka. E a regra é muito simples. Você tem que ir para casa, ler um capítulo do livro e no dia marcado da reunião a gente vai discutir sobre esse capítulo. E por que é método Kumbuka? Porque pega o nome de todo mundo que está assistindo, escreve no papel e coloca numa Kumbuka e faz um sorteio. Esse tipo de treinamento é baseado em comprometimento. Por quê? Porque se o cara for sorteado e ele não leu, acaba a reunião na hora.
Não é outro que assume, né? Exatamente. E aí tu pode pensar, então eu fui sorteado uma vez, não vou precisar ler o restante do livro. Não, porque o teu nome volta pra Cumbuca, independente se você foi sorteado ou não. Por exemplo, a gente tá fazendo o método Cumbuca agora, e de 7 capítulos que a gente leu, eu fui sorteado em 4. Foi muito engraçado. É um livro muito legal, que é o... A Regra é Não Ter Regras. A Regra é Não Ter Regras, né? Da Netflix. E eu fui sorteado em 4. E sorte não, né? Meu dever, meu preparo, eu li todas as vezes. Então isso faz com que a pessoa se comprometa a ler, porque ela nunca sabe quando ela vai ser sorteada. E a gente divide essa reunião para discutir sobre esse assunto. Uma reunião de 1 hora, onde a pessoa que for sorteada, ela comenta de 15 a 20 minutos sobre aquele capítulo e o restante do tempo faz uma discussão entre todo mundo. Qual que é o legal desse treinamento aqui? Por exemplo, eu tenho uma habilidade que eu quero desenvolver no meu time. Eu quero que o meu time aprenda a fazer vendas de high ticket, de alto valor agregado. Então eu vou pegar um livro, como por exemplo Spin Selling, para contas grandes, e vou treinar todo mundo naquele livro. Vou comprar um livro para cada um. Eu tenho 8 pessoas na minha equipe, vou gastar R$50 por livro, vou gastar R$400. Eu posso escolher fazer reuniões a cada 15 dias, ou uma reunião por semana. Semanal. Ou uma reunião por mês, vai do ritmo que você quer dar. Mas geralmente é a cada semana. No EAG a gente faz a cada 15 dias. E a gente faz essa reunião sobre cada capítulo do livro. E a gente adicionou um ponto, né? Que cada capítulo a gente termina a reunião, e a gente não tinha isso no Verdadeiro Poder. A gente coloca um plano de ação para cada capítulo. Então, o que a gente aprendeu com esse capítulo e o que a gente vai fazer? A gente coloca um plano de ação, saca? Então, é uma maneira muito simples de treinar uma habilidade específica do teu time. Legal. Ô, Matheus, quando tu veio para o EAG, né, ou quando tu começou a trabalhar na parte de vendas, provavelmente não tinha se deparado com um treinamento desse tipo, né? Não. Como é que foi tu passar por isso? Mas conta aquela história. Na verdade, o onboarding do EAG é um onboarding muito massivo, assim, no sentido de realmente ter muitas atividades, muitas tarefas, realmente vai ao racha, né, que a gente costuma falar. Então, quem não tem costume de estudar, de se autodesenvolver, ter o costume da leitura, não consegue se manter dentro da cultura. A gente até fala, e pode ser um pouco forte, que a cultura, ela expurga as pessoas, né? Então, quem não se adapta, não fica lá dentro. E é exatamente isso, porque a gente precisa de pessoas. Então, inclusive, a gente tá lendo um livro agora que fala muito sobre isso, sobre a alta densidade de talentos dentro da empresa, e é muito importante por conta disso. Quando eu entrei no EAG, eu não tinha o costume de leitura, não tinha o costume de me autodesenvolver com tanta densidade, assim, com tanta frequência. E realmente foi um choque, assim, sabe? Foi um choque quando eu entrei. Claro, foi um combinado, então eu sabia, desde que eu entrei no EAG, quando estava no processo seletivo, eu sabia que teria que ter todo esse passo a passo, mas não esperava que fosse tão intenso assim, sabe? E, cara, hoje, por mais que parecesse, poxa, que diferente, é uma coisa assim que é uma cobrança positiva, digamos assim. Hoje em dia eu olho pra trás e vejo o tanto que eu aprendi, o tanto que eu me desenvolvi. Eu sou exatamente grato ao EAG, ao João, enfim. Tu é que é coordenador, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que antes de a gente falar, o Matheus podia se apresentar um pouquinho, né? Falar o que ele faz, como que ele chegou até aqui, né? Legal. Mas eu sou o Matheus. Hoje eu sou coordenador de pré-vendas no EAG, mas entrei como pré-vendedor no EAG, então trabalhei 10, 11 meses no EAG como pré-vendedor, depois sou consultor de vendas e passei por todo o processo de treinamento, de liderança, e hoje eu sou coordenador de pré-vendas. E a gente estava falando bastante sobre os empresários não terem essa desculpa de treinar as pessoas, e que realmente isso é muito, muito mais barato você treinar uma pessoa do teu time. E essa semana eu conversei com um empresário que ele falou que ele comprou um Kindle para cada um dos funcionários para executar o Cumbuca. E se torna muito mais barato do que você comprar as versões que a gente já conhece, no Kindle. E isso é muito bacana, porque você não pode... aliás, você tem duas opções. Ou você pode reclamar que o teu funcionário não está executando da maneira que você quer, não está se desenvolvendo, ou você pode realmente aproveitar e achar uma oportunidade na adversidade. E foi exatamente isso que esse empresário em si fez, né? Massa. Legal. Massa. Bem massa. Ele foi lá, ele realmente arrumou uma saída. Porque, cara, é muito mais barato você treinar uma pessoa pro teu time do que você demitir uma pessoa por não estar alcançando os resultados e ter que contratar uma pessoa. Isso é fato, né? Cara, tem uma frase que é muito boa que a gente fala, que as pessoas reclamam, mas eu vou treinar o cara vai sair. Agora imagina se tu não treina e ele fica.
Quanto que isso vai custar para a tua empresa? Então, partindo por esse princípio, treinar as pessoas e principalmente treinar o time comercial é fundamental, né? Então, um dos treinamentos que a gente faz é o Kumbuka. Então, o Kumbuka ele roda no EAG o ano inteiro. Show. É o terceiro ano seguido que a gente... Quarto ano seguido, eu acho. Eu acho que é o quarto ano seguido que a gente tem um Kumbuka rodando. Agora a gente implementou uma prática que é um Kumbuka é para a empresa e um Kumbuka é específico para a área. Tá? Ok. Então, o nosso Kumbuka da área, o primeiro que a gente fez foi sobre copy. Eu tinha uma necessidade no meu time. Só que o que a gente fez, né? O Kumbuka, a gente adaptou ele, porque não necessariamente ele precisa ser de um livro. E a gente fez de um curso. Então, cada um assistia um módulo do curso naquela semana. Vinha preparado para a conversa. E a gente discutia. A pessoa explicava e a gente discutia sobre aquele módulo. Ok. Então, pode ser de um treinamento, pode ser de um benchmark, pode ser podcast. De um podcast, por exemplo. A gente sabe que tem pessoas que pegam podcasts nossos e escutam com o time e fazem Kumbuka. Eu mesmo, a gente fez isso uma vez no EAG, ouvindo de outros podcasts, né? A primeira vez que eu tentei fazer isso e fazer o nosso primeiro Kumbuka no comercial, e foi bem interessante daquela vez que a gente fez. Inclusive foi de um podcast sobre... um podcast do Nerdcast, que era a grande aposta do Lobo de Wall Street, que era um podcast que falava lá sobre os dois filmes, né, Lobo de Wall Street e A Grande Aposta, que são filmes que falam sobre finanças muito, muito bacana. Enfim, e cara, o método Kumbuka, ele é muito interessante pra gente desenvolver uma habilidade específica. Então, a gente fez o de copy, aí depois eu quero fazer o spin selling, como eu te falei, que poderia ser um exemplo. Eu quero aprender sobre fechamento, eu pego um conteúdo sobre fechamento. Eu quero aprender sobre gatilhos mentais, eu posso fazer um livro sobre gatilhos mentais. Então, o método Kumbuka, ele tem essa possibilidade de fazer um treinamento barato. E de permitir o contato talvez com um assunto que ele jamais tocaria no tema, né? E é bem flexível, né? Porque você pode fazer de várias maneiras. Flexível e acessível, né? Demais. E, cara, não tem como ter desculpa você tendo um método como esse, um treinamento como esse. Por exemplo, você pode mapear no teu time as principais dificuldades, as principais faltas de conhecimento num assunto específico e trabalhar em cima disso, né? Exatamente. E, cara, dá resultado. Dá resultado. Dá. Agora nessa implantação agora dessa última máquina que estou fazendo, a gente acertou, fez o kickoff do ano com o OKR e tal, e aí uma das premissas era isso. E aí tem 8 livros lá, então a gente pontuou e sabe que foi muito engraçado? A área de produto e desenvolvimento, muito interessado em comportamento humano. E normalmente eles iam tender a produto e tal, e foi muito interessante, assim. E a gente logo vai fazer um Kumbuka lá também. E o próximo aí? O que tem, João? Cara, eu acho que o próximo que a gente pode falar é de roleplay. Legal. No EAG, e a gente tem semanalmente a nossa reunião. E, cara, semanalmente na nossa reunião, que a gente chama de reunião de .com, a gente tem o nosso roleplay. Então, a parte da tarde de sexta-feira é só voltada para treinamento. A gente tem 3 tipos de treinamento na parte da tarde, né? O Talcom, que é uma apresentação que o funcionário faz pro time, de um livro, de algum conteúdo. Então eu pego alguém do meu time comercial para ele fazer uma apresentação sobre algum conteúdo. A gente tem 1 hora de apresentação, onde ele apresenta em 20 minutos a 30, e o restante a gente conversa, troca ideia. A gente tem a reunião em si, para falar sobre os números e conversar e como tá. E depois a gente tem o roleplay, que é esse método de pegar uma ligação do cara, ouvir e botar todo mundo para dar feedback. Cara, também é gratuito. Tá, agora só que antes de continuar, eu tô com uma dúvida. Você falou que faz na sexta-feira à tarde, é isso? Então na sexta-feira à tarde ninguém bate sino? Ninguém bate sino. Não é que ninguém bate sino, né? Mas ninguém faz sessões estratégicas. Olha só. Eu paro o meu time para treinar. Então, sem crenças de que se o time não estiver trabalhando, né, não vai performar e tal, vocês tiram tempo da agenda para desenvolver o time, para que ele cada vez mais venha desenvolvendo, batendo meta e tal. É o lance de afiar o machado, né, Dani? Muito importante. E só trazendo um PS, a gente mapeou que na sexta-feira é o dia que a gente mais tinha no show na parte da tarde. Que legal. Então a gente identificou que era improdutivo ficar ali. A gente tinha uma taxa de no-show, que é, alta. No caso, é a taxa das pessoas que não comparecem nas reuniões, né? Muito alta, e a gente entendeu que ali era um momento que a gente estava sendo improdutivo. E não é só isso, talvez o sentimento de
não vender ou não bater meta, perda de confiança, vamos usar esse período para dar mais confiança pro time. Sim. Que legal. E cara, não é só a parte da tarde de sexta-feira, né? Então na segunda-feira de manhã a gente já começa com no mínimo 1 hora de treinamento, que é o Talk EAG geral, que você foi não, já foi o Tobias o primeiro a fazer, você foi um dos primeiros a fazer. Então tem o Talk EAG. A cada 15 dias tem o Kumbuka com o grupo, então já é mais 1 hora. Então, durante a nossa semana, são 6 horas dedicadas para treinamento. Legal. Que o time comercial para e fica só treinando. Legal. Tá? E nas outras áreas elas têm os rituais delas. Mas geralmente dá uma média de 4 a 5 horas por semana que a gente para só para treinar, só para afiar machado. Quem não entende a história, sabe contar a história de afiar machado? Em vez de passar... Eu não sei se foi Lincoln, não sei quem fala sobre isso. Que entre dois, né, de dois lenhadores, um passava muito tempo para derrubar uma árvore e o outro estava muito tempo afiando machado, né? E por que perguntaram, pra que tu passa tanto tempo afiando esse machado? Porque na hora que eu tiver que cortar essa árvore, ela vai ser muito mais rápida e não vai me dar menos trabalho, né? Exatamente. Então, a gente parte muito desse princípio de afiar o machado, né, Dani? E por isso que a gente estuda tanto. E, cara, isso não é uma questão que é do EAG, é uma questão que nós acreditamos, nós acreditamos e executamos, e você, quando está operando as máquinas de venda, sem dúvida, você faz muito isso, né? Sim, bastante. Legal, João. Então, a gente falou aí essa breve conexão com vocês utilizando esse tempo produtivo e o roleplay. Roleplay de novo, né? Explicando. É aquela dinâmica onde a gente pega a ligação de um pré-vendedor ou um consultor de vendas e a gente escuta essa ligação em time, todo o time escuta e dá o feedback para aquele cara nos pontos de melhoria. Isso acontece 1 vez por semana, vai trocando as pessoas, acontece 1 vez por semana. Então, cara... É outra maneira também. E você vai trocando as pessoas, é no sorteio também? Ou não, tem uma agenda que toda semana tu já sabe que, aquele pré-vendedor, aquele consultor, essa vai ser a semana dele? Exatamente. Tá. A gente tem uma agenda, né, Matheus? Um cronograma, né? Um cronograma. Legal. E aí essas pessoas vão sendo trocadas, Dani. Só que todo mundo escuta e todo mundo dá feedback. Claro, tem muito peso ainda o feedback meu e do Matheus, mas todo mundo escuta e todo mundo dá feedback. Porque a gente treina a pessoa que está recebendo feedback, mas treina as pessoas para darem feedback. E o que acontece? O feedback que a gente dá técnico para aquela pessoa serve para as outras. Então é uma das práticas mais baratas, porque não precisa nem comprar livro, só precisa conseguir gravar as ligações, os vídeos, etc. É uma das práticas mais baratas para se treinar alguém. E aí, o que eu preciso aqui? Eu preciso primeiro ter uma liderança técnica, né? Então, entender um modelo de ligação entre aspas perfeito ou ideal para conseguir dar feedback baseado nisso. E a gente pega diversas coisas, né? E aí, hoje a gente construiu uma ferramenta para avaliar mais específico, que em outro momento a gente pode falar dessa ferramenta dentro do roleplay. Então, cara, o roleplay é algo que a gente faz semanalmente. Só que tem mais um pouco, né, Matheus? Como é que tu faz com o teu time o roleplay? Além de ter o roleplay que a gente faz em coletivo, com o time inteiro, dentro das conversas de one-on-one e conversas de elementos com os liderados, eu costumo fazer também roleplays com essa pessoa individualmente. Então eu paro e escuto uma ligação, pelo menos 1 vez por mês, de uma das pessoas do meu time para poder, claro, mapear. É o mesmo sentido do roleplay em grupo, só que, claro, olhando exatamente para aquela pessoa e dando feedback. E o roleplay, assim, do fundo do meu coração, foi uma das coisas que mais me ajudou a criar campo de batalha, para que realmente tenha essa bagagem, digamos assim, né? Porque você escuta outras pessoas que têm mais tempo de bagagem que você e que têm realmente mais conhecimento sobre determinado tipo de assunto. E claro, hoje em dia a gente fez um elemento que todo mundo que participa do roleplay tem que levar uma ligação ou uma sessão desafiadora, no sentido de conversei com um cliente que eu não sabia como agir, ou eu acho que agir em segurança, sem domínio total sobre aquele assunto, para que realmente recebesse feedbacks mais valiosos, digamos assim, né? E aí construtivos que pudesse colocar em prática. E como eu disse, foi uma das coisas que mais me ajudou a criar realmente conhecimento sobre algumas coisas, mais olhando para o perfil técnico, né? Porque quando eu tava dando um feedback, quando eu tava na ligação, eu já lembrava daquele feedback que eu tinha dado, então, não vou falar isso daqui. Por exemplo, a gente tem o costume de convidar empresários de outras cidades do Brasil para vir conhecer o EAG.
enfim, algumas coisas que eu ia dar o feedback ou que eu ouvia de outras pessoas, eu mesmo nas minhas ligações ou nas minhas sessões estratégicas, nas minhas reuniões, eu já aplicava isso no dia a dia, né? Então, desenvolve muito. E como o João falou, é gratuito, né? De graça. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Normalmente, quando eu faço as instalações das máquinas de venda e tal, essas máquinas de inbound, inside sales, tem ferramentas, né? Tem tecnologia e tal pra gente monitorar a quantidade de ligações, gravações e tal. E quando vocês fazem o roleplay ou mesmo, né, esse one-on-one, como é que vocês escolhem essa ligação para fazer esse treinamento? Né? O pré-vendedor, o vendedor da vez, é ele que escolhe. Tu falou ali de um pouco, né, de uma ligação desafiadora ou de uma venda desafiadora, ou vocês vão simplesmente lá e escolhem? Como é que é esse processo? Até um tempo atrás a gente deixava isso assim flexível. Então a pessoa, ou a gente pegava aleatoriamente uma ligação, não tinha essa escolha, digamos assim, de nenhuma das partes, né? E aí a gente começou a perceber que a gente estava recebendo muitas ligações, sessões perfeitas, onde as conversas não estavam sendo tão ricas quanto deveriam. E aí a gente entendeu que a gente precisava de um alinhamento, que as ligações, as conversas, elas precisavam ser um pouco desafiadoras, para que as pessoas conseguissem, sim, receber e aplicar os feedbacks, né? E aí a gente começou a deixar isso, assim, ainda na mão das pessoas, só que o critério mudou. Tem um ponto, Dani, por que isso reflete, né? O que aconteceu pra gente ter que tomar essa atitude? O time foi ganhando maturidade. Então, as ligações, 80% das ligações estão muito boas hoje, todo mundo. Porque tem um padrão muito desenhado por conta do treinamento que a gente vai falar depois. Tem um padrão muito elevado de atendimento. E como a gente parte do princípio que 80% tem as mesmas 80% dos clientes têm as mesmas dores e desejos, fica muito fácil de treinar o time. E aí as ligações estavam tendo todas o padrão bom. Daí, a gente vinha lá, caramba, era só rasgação de seda, tá muito bom, não sei o quê. E óbvio que é legal dar os feedbacks positivos, é muito importante. Só que a gente sabe que a gente aprende muito mais no ajuste, né? No ajuste. E aí foi aí que, peraí, agora a gente chegou no momento que se a gente for pegar uma ligação aleatória, a probabilidade dessa ligação ser boa é muito fácil. Entendeu? Sim. Então, o lance, o combinado com o time vamos procurar as ligações desafiadoras. Então, quando tiver uma ligação desafiadora, em vez de tu esperar o teu dia do roleplay para enviar, tu já manda antes, deixa aqui, porque a gente vai falar sobre ela naquele momento. Legal. Entendeu? Sim, então, não é só por conta de, tava vindo as boas. É porque realmente a maioria são boas hoje, né? Pelo fato de a gente treinar muito o time. E também chegou no momento que a gente deu uma pausa na contratação. Então, a última contratação que a gente tinha feito foi em abril do ano passado. Então, a gente ficou ali 8 meses sem contratar ninguém. Só foi contratar depois em dezembro para crescer o time. Sim. E aí, dentro desse meio tempo, o time cresceu, amadureceu, etc. E aí, esse processo melhorou, né? E é por isso que a gente fez essa mudança. Legal. Né, Matheus? Legal. E uma coisa que o João sempre falava pra gente, claro, pras pessoas do comercial, principalmente que era mais próximo, que no início, quando a gente tinha poucas pessoas, e que era uma sala, digamos assim, aberta, né, basicamente, quando eu tinha uma situação assim que não sabia como lidar, o Marcelo sentava numa mesa e aí se discutiam sobre isso, é isso, né, João? Sim, o Marcelo e o Dani. A gente contou isso no outro podcast que o Bicho estava aqui, se eu não me engano, acho que contou, né? Não lembro. A gente falou em algum momento agora isso. Que, cara, quando acontecia alguma coisa na sessão, como tava todo mundo junto, a gente parava. Sim. Era muito rápido a ação. Então a gente parava, o Dani sentava do meu lado, e o Marcelo, ele geralmente estava em pé, andando ou chegando. Ele sentava num balcão assim, que a gente ficava trocando ideia. Daí tava o Marcelo falando de um lado, o Dani falando de outro, eu ouvindo, aí o pessoal de marketing ouvindo também. Como era uma mesa próximo. Dessa daqui onde a gente trabalhava, né? Então era muito rápido. E aí esses feedbacks, eu já tinha a cultura de aplicar os feedbacks muito rápido. O João aplicava logo. Na próxima sessão. Na próxima sessão. E é uma das coisas que a gente fala do time de vendas, né? A profissão de vendedor, ela tem algo muito importante, né? Que a oportunidade? Você tem a oportunidade de melhorar na ligação seguinte. Se você não vendeu na outra, em cada ligação, ela começa do zero.
Que legal, é um modelo mental que a gente estava falando no podcast aqui com o Beat, né? Então, se tiver a mentalidade certa, ele vai para a próxima ligação dessa forma. Isso é pro lado bom e pro lado ruim. Porque se eu vendi, não adianta eu não querer fazer a mesma coisa. Ou, não, eu já vendi, foi... Quer inventar, né? Porque zerou. Sim. Sempre zera. Zera todo dia, zera cada ligação, zera cada dia, zera cada semana, zera cada mês, zera cada ano. Legal, eu fiz a minha meta no ano passado. Não importa, cara. Zerou aqui. Você vai ter que ralar igual ou mais que você ralou antes para ter resultado igual ou superior. Então, esse é o benefício de trabalhar no time de vendas, né? Que todo dia zera, velho. Você pode ter tido o pior dia da sua vida como vendas. Você tem a oportunidade no dia de ser o melhor. Do mesmo jeito que você pode ter tido o melhor dia de vendedor, você tem a grande probabilidade no próximo ser ruim. E, João, você falou sobre quando zera, né? Muda o dia, zerou, né? Bater a meta, amanhã... enfim, a gente sempre costuma falar que vendedor não tem histórico, né? Porque por mais que tenha tido o melhor resultado no mês passado, agora zerou, deu meia-noite, zerou, iniciou um novo mês. E isso é pro lado positivo. Por um lado não tão positivo, a gente tem que trabalhar a resiliência. Porque quando teve um atendimento desafiador anterior ou não bateu meta, isso tem que morrer ali. Porque o cliente que a gente vai atender agora não sabe como foi o atendimento passado, né? Sim. Então isso também tem a ver com maturidade e com resiliência. Mas a gente fala muito disso, né? Que o próximo cliente, ele não sabe quantos não você já tomou. Então você tem que entrar do zero com esse cliente também. Como se você tivesse acabado de fazer 10 vendas, com energia lá no alto. E não importa se você está 15 dias sem vender. O próximo cliente, ele não sabe o que aconteceu antes. E isso é muito massa. Porque te dá a oportunidade de, como o Beat falou antes, com o modelo mental correto, de você performar, de você se dar uma nova oportunidade para ter resultado. Então é muito legal. Mas voltando pro roleplay, né? E cara, quais são os resultados do roleplay, né? Os resultados é que, geralmente, a pessoa que vai pro roleplay, ela aumenta muito a performance dela nas semanas seguintes. Sempre, é fato. Já aconteceu com o Matheus, muitas vezes. Já aconteceu com o Marcelo. Já aconteceu com o José. Eu cansei de receber feedback. Nossa, o roleplay pra mim foi fundamental. O roleplay pra mim foi fundamental. Porque... É uma injeção de confiança? Injeção de confiança. De capacidade, aliás. De capacidade. Né? E também as pessoas olhando pra ti, né? Você perceber que você tá sendo cuidado, que tudo que você tá falando, alguém tá prestando atenção. Tudo isso acontece com roleplay. E, cara, a gente é super fã de roleplay. A gente faz isso. A gente faz isso na contratação, né? Que eu falei da simulação. E a gente faz isso no dia a dia. Até pra pessoa não achar, eu já sei tudo, tá tudo bem. Não. A gente sempre tem a oportunidade de melhorar, ou melhor, que eu sempre falo, que às vezes sou até criticado, de fazer o básico. O roleplay é uma oportunidade da gente descobrir se a pessoa está fazendo o básico. Porque às vezes com excesso de confiança, ela quer inventar. E cara, esquece. O que vende é o básico. Eu já falei da história do Krav Maga aqui, que eu lembro que eu falei assim, meu time vai rir quando eu ver esse podcast, porque eu sempre conto essa história. Dito feito, eles ouviram o podcast e deram risada, porque é uma história que tá sempre comigo, né? E cara, o roleplay hoje pra gente é peça fundamental. Peça fundamental pra gente treinar o nosso time, e ele dá muito resultado, porque a performance depois dele, ela sempre cresce. E João, só um pequeno PS, né, nisso que você falou. A gente falou sobre treinar no início a pessoa, acompanhar e, aliás, preparar essa pessoa para o campo de batalha, mas a gente precisa preparar e acompanhar também ao longo da jornada dela junto com a gente. Sim. Então não é porque você treinou no início, treinei, que agora não precisa nunca mais treinar e desenvolver essa pessoa. Você precisa acompanhar de uma maneira ou de outra para entender se essa pessoa está seguindo, e como o João falou, pelo menos o básico num processo, digamos assim, né? Exatamente. A gente vem para um terceiro treinamento, que é esse a gente chama de formação de pré-vendedor. E essa formação, ela tem 10 etapas. Cara, quando a gente conseguiu, a gente já tinha treinado muitos pré-vendedores, e eu fui pegando o que eu estava fazendo com cada pré-vendedor e transformei isso num passo a passo, num processo mesmo, e num processo de 10 passos para formar um pré-vendedor dentro da área comercial. E né, até para fazer um alinhamento para quem está assistindo a gente, né? Por que a gente está falando de um treinamento para pré-vendedores, né? Porque a gente acredita que essa formação na pré-venda
que sustenta todo esse talento na área comercial. Né? Ele recebe aculturamento, ele recebe esse cuidado, ele vai sendo nutrido isso. E esses caras, eles normalmente, como o próprio Matheus aqui, né, Matheus? Tu saiu, veio aliás, entrou como pré-vendedor, foi a consultor de vendas e volta e assume uma liderança na área de pré-vendas, né? Isso. Então, esse aculturamento, a partir de um bom treinamento em pré-vendas, é que te deu essa sustentação toda, né? Exatamente. Então, por isso essa importância aí e por isso falar desse treinamento, né, dessa ferramenta em pré-vendas. Tudo começa na pré-venda para nós. E, cara, o que acontece geralmente? A pessoa é contratada, coloca ela para o campo de batalha para executar. A pessoa é contratada, fala das características da empresa, lembra que eu te falei? Sim. E ela vai para o campo de batalha. Sem segurança, cai de paraquedas ali. Cai de paraquedas, com medo de vender, né? Como a gente falou em outro episódio. Não sabe o que vai falar, conhece pouco da empresa, e é isso que geralmente se faz. A gente construiu um método ao contrário. São 10 passos. E o primeiro passo, cara, a gente trabalha com venda consultiva, né? Então, o primeiro passo que essa pessoa recebe é um treinamento comercial, que nós chamamos, que é o nosso treinamento sobre CMS Spin Selling, que é um treinamento que eu entrego hoje, e aí a gente gravou esse treinamento. E a primeira coisa que essa pessoa faz quando entra no EG, passou do onboarding com RH, que é para conhecer a empresa, ela vem para esse treinamento para aprender a fazer vendas consultivas. O objetivo dele, né? Esse treinamento tem o intuito de mostrar para as novas pessoas como o time comercial trabalha e como nós utilizamos os frameworks Spin Selling, CMS e Script. Então a gente explica dentro desse treinamento pro cara, então é um treinamento de mais ou menos 8 horas que ele fica assistindo na gravação, no caso, né? E o que ele tem que fazer? Ele tem que anotar dentro desse treinamento 10 perguntas para fazer pra gente. Olha só que legal. Pra gente garantir que ele assistiu. Não é simplesmente chegar lá e ver de forma passiva, é estudar de fato. Estudar de fato. Porque tem que ser um estudo, né? Uhum. Então, primeira coisa, antes de ele fazer qualquer coisa, ele começa por esse treinamento, né, Matheus? Perfeito. E o processo de onboarding, né? Claro, como você falou, tem a parte do RH, que o RH apresenta a empresa, a história, código de cultura e aí por diante. E aí também, na área que essa pessoa vai trabalhar, nessa área específica, vai ter o onboarding da área também. Que aí, no caso, essas 10 etapas que a gente vai conversar, do novo empreendedor e tudo mais. E, cara, que autonomia, né? Que praticidade você poder gravar um treinamento para que todo colaborador novo possa assistir. Porque não vai depender 100% do João. O João não precisa parar sempre para entregar esse treinamento para essa pessoa nova que entra na área, né? Não, é muito legal porque, assim, eu tô vendo aqui, né, esses frameworks, né, esses modelos que tu tá trazendo para o próprio método aí que tu criou. Eu normalmente vejo uma mistura de métodos incompletos. Então é um pouquinho de Spin Selling que não é usado todo, é um pouquinho de Bunch que não é usado GPTC. todo, GPTC. Então, tipo, resumo da história, nada funciona. Nada funciona, porque não é terminado, não é adotado do começo ao fim. Meu, imagina uma receita de bolo, né? Eu tô ali com um bolo de chocolate, tá, mas eu vou pegar agora um pouquinho desse bolo de laranja aqui, acho que vai dar certo. É mais ou menos dessa forma que os caras criam. Aí tu chega lá, tu vai entender, mas é óbvio, né? Não tem como encaixar isso de uma forma correta se isso não tem um modelo correto ali. Não faz sentido. Boa. E eu decidi me especializar em Spin Selling. Já falei isso pra vocês. Eu sou fã também. E já recebi muito feedback, né? Inclusive, quando a gente foi lançar o episódio sobre pré-vendas, uma das perguntas da caixinha de perguntas falava sobre método de vendas, eu falei e expliquei o Spin Selling. E não foi a primeira vez que eu recebi o feedback. João, eu nunca tinha entendido esse método do Spin Selling do jeito que eu entendi quando tu explicou. Então, cara, eu me afundei em Spin Selling. E eu lembro muito bem como foram essas etapas, né? Tipo, eu aprendi a fazer o primeiro tipo de pergunta, o segundo tipo de pergunta, o terceiro tipo de pergunta e o quarto tipo de pergunta, no campo de batalha e estudando. E depois eu comecei a ensinar sobre o Spin. E, cara, hoje meu time conhece Spin Selling de cor e salteado. A gente bate muito nessa tecla. E olha, não é que as outras formas de vendas, outros métodos não funcionam. Funcionam, tá? Te garanto que funciona. Só que eu escolhi um e me especializei nesse e vou até o final com esse. E aí, olhando tudo, eu construí o meu próprio método, que é o CMS, que é o Conexão Mercado Script, que a gente vai ter um episódio só para falar sobre ele, um episódio sobre vendas consultivas. Legal. E aí, legal, esse é o primeiro passo. Estudar sobre como o time comercial vende. Perfeito. Simplesmente, estudar a metodologia do time comercial. Estudar, trazer as perguntas e se mostrar interessado ali. Bora lá. Segunda etapa é um estudo sobre persona, posicionamento, nicho e avatar da empresa. Então,
a gente pega tudo isso que o marketing construiu e para ter uma comunicação unificada, para ter uma conexão entre os dois times, eu preciso que o meu vendedor ele estude isso, ele saiba quem que é o cliente que ele está falando. Então o objetivo, né, ainda até escrevo, né? O intuito desse ponto, né, desse segundo ponto é do novo contratado entender profundamente quem são os nossos clientes, por que a gente faz o que a gente faz, visando que o primeiro passo para a venda consultiva é saber quem que é o cliente ideal. Então se esse cara não conhece o cliente ideal, como é que eu coloco ele para pegar um telefone e sair ligando? João, é muito legal isso, né? Como segunda etapa do teu próprio modelo de treinamento, porque por mais que eu faça muito essa frente da aquisição do marketing e tal, eu vejo muito a área comercial sozinha, justamente por não ter essas 4 coisas tão importantes. No último ano aí eu peguei 2 empresas que não tinha nada disso. Posicionamento confuso, ICP, né? Ou persona, enfim, confuso. E aí o marketing dá tiro para tudo que é lado, produz conteúdo de qualquer jeito, não tem conexão, aí depois acho que o comercial vai fazer mágica, né? Então é uma frente de o comercial puxar isso aí, essa questão de, tá, tu quer que eu venda? Me diz quem é esse cliente ideal. Sim. Então, a gente conversa muito sobre isso, né? Não é o fato do marketing não te entregar que tu não pode cobrar o marketing de não fazer isso. Não é o fato de eu não te entregar o lead que eu tô te mostrando e te falar assim, João, tá chegando o lead correto aí? E uma das premissas do próprio marketing é trabalhar isso logo, né? E o que eu vi nos últimos 6 meses aí, quase 7 meses, com 2 empresas que eu tô trabalhando cara, não tinha. E eu tô falando de empresa de mais de 3, 4 anos que tá no mercado. Sim. E aí vem a pressão para a área comercial do tipo assim, por que vocês não estão vendendo e batendo meta? Eu falei assim, mas vai vender para quem? Vou prospectar quem? Quem? Né? E é uma premissa extremamente básica do próprio marketing, mas que quando a gente está falando aqui da geração de receita, da área de marketing comercial, é entender também, quem está assistindo a gente, que, cara, se o comercial está entendendo que, realmente eu não sei para que vender, levanta a mão, cobra do marketing. Ou se o marketing está entendendo que, calma, eu tenho esse CP aqui, não, essa persona desenhada, será que o comercial está acertando? É isso que está chegando lá na mão dele? Então essa conversa ela precisa vir de mão dupla. E nada mais importante do que o próprio treinamento de alguém que está na área comercial, da área comercial entender, essa persona, a gente está posicionado nesse segmento, é nesse nicho aqui que eu vou trabalhar, é esse cara aqui que eu tenho que prospectar e tal. Então, premissas básicas, né? É o feijão com arroz que às vezes a gente não sabe que está sendo feito e depois a gente fica punindo, né? A baixa performance da área comercial ou do marketing como um todo. Sim. Porque acho que não. E uma coisa, não tá Dani, dando que certo. me deixa um pouco chateado nessa questão é porque a gente não é a primeira pessoa que vem aqui e explica para as pessoas que estão escutando a gente que definir o perfil de cliente ideal é a primeira coisa para fazer. É o mínimo. Cara, todos os players do mercado que eu conheço sobre vendas, dos piores aos melhores, eles sempre falam: a primeira coisa que a gente tem que fazer para vender é definir o perfil ideal de cliente. No marketing, dos melhores caras do mercado de marketing aos piores caras de marketing, eles sabem desse básico. Primeira coisa que você tem que fazer é definir o perfil ideal de cliente. Tem até uma frase, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, se você não souber para quem que você quer vender, para tudo e faz logo o exercício. Descobre. Inclusive, no método de implementação de máquina de vendas, a primeira coisa que eu faço. As primeiras ferramentas é essa, né? Perfeito. Terceira coisa. Aí, o que acontece? A gente tem hoje um sistema do Exact Spotter, a gente já falou bastante aqui. E o terceiro passo que o cara tem que fazer é fazer um onboarding do sistema, né, Matheus? Então, ele tem que... Aí a gente fala, né, que é a apresentação do sistema com o intuito de entender como é que funciona o processo de trabalho dentro do sistema, conhecendo as funcionalidades e trazendo e fazendo simulações de utilização do mesmo. Então, o que o cara faz nesse onboard, Matheus? Então, basicamente, ele vai ter acesso, primeiro contato com a ferramenta que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, que no caso aqui é a Exact.
Na Exact tem toda a parte do onboard já preparado. Então tem as aulas, tem os vídeos lá dentro que ensina ele a utilizar todas as ferramentas dentro da plataforma. Mas é claro, se a pessoa que está nos assistindo aqui agora, está nos ouvindo, ela não tem esse CRM, não tem essa plataforma, ela pode parar ali, sentar com aquela pessoa que é nova naquela área, nova naquela função e ensinar ela do início ao fim como funciona essa plataforma, como funciona esse sistema. Até porque não tem como cobrar se a pessoa não souber como utilizar a ferramenta que ela vai estar utilizando no dia a dia. E como eu disse, né, o CRM para vendedor ou para vendedor, para todas as pessoas que utilizam o sistema, basicamente, ela é a ferramenta que essas pessoas mais vão usar no dia a dia. O ideal é que eles trabalhem dentro dessa ferramenta, né? E como o Matheus falou, né? A Exact ela já dá esse onboarding, mas se não tivesse, a gente montaria, você tem que fazer isso. E, cara, o onboarding é bem simples. Olha, o cliente chega aqui nessa posição, como é que você cadastra o cliente, como é que você registra as informações do cliente, como é que você faz uma ligação por dentro do sistema, como é que você manda um e-mail por dentro do sistema, como é que você faz um agendamento por dentro do sistema, como é que você marca como vendido por dentro do sistema. Então, cara, um passo a passo, uma introdução ao sistema que é muito importante o cara saber disso. Porque ele vai utilizar. Então, esse é o terceiro passo. Pode falar. João, a gente costuma falar que as decisões, principalmente na área comercial, elas são baseadas em dados e fatos. Então, a pessoa que ela é responsável por utilizar essa ferramenta no campo de batalha, ela precisa ser instruída a realmente como alimentar o sistema. Então, como preencher exatamente, como você vai coletar as informações baseado em algo, as pessoas elas precisam também preencher corretamente o sistema para que você tenha informações assertivas, acertadas realmente no dia a dia, né? Então, é muito importante você ter uma ferramenta que te ajude na tomada de decisão. Então, eu sei sobre, por exemplo, qual que é a média de faturamento dos clientes que os meus vendedores eles atendem. Então, eu posso tomar decisões baseadas em informações como essa, por exemplo. Que aí é um outro tópico muito importante, que é a questão de dados, né? Da gente registrar todas as informações possíveis que elas nos ajudam a tomar decisão. Olha só, a gente tem um perfil ideal de cliente no EAG que vai de faixa de faturamento, né? E aí, quando a gente olhou dentro do sistema, a gente percebeu que dentro das faixas de faturamento, uma convertia X, outra convertia... a próxima faixa convertia 5x, a outra faixa convertia 10x, e aí aí em diante só ia aumentando a conversão. O que a gente fez? Pegou aquela faixa que convertia 1x só. Não faz sentido eu falar com essa galera. Então eu fui lá e cortei toda essa galera. Entendeu? Então, saber os números, e o sistema me dá muito bem isso, ela otimiza o meu processo do dia a dia, saca? Então isso é muito importante. Para poder, enfim, as tomadas de decisões acontecerem de uma melhor forma, né? E olha como é uma coisa bem legal, é uma coisa bem positiva, né? Como cada coisa se conecta assim de um jeito, porque isso também tá ligado diretamente a posicionamento, querendo ou não. Tô me posicionando pro meu cliente. Então, como eu vou atrair o meu cliente ideal? É muito importante, porque cada etapa desse processo de treinamento que a gente tá falando aqui, ele é colocado no lugar com pinça, como o João fala, né? Então tem um lugar correto que cada coisa ela tem que ser executada. É intencional, né, Matheus? Eu bato muito nessa tecla, acho que a gente vem falando muito isso, né, Dani? Tudo, quando a gente fala de marketing e vendas, tem que ser intencional. Não dá para fazer as coisas por fazer. Que legal que você está falando, porque nessa última implantação que eu estou fazendo agora, escutando script, vendo marketing e tal, quando não tem intenção, promessas fracas, posicionamento fraco, e aí, cara, não há segurança em venda que aconteça. Então, falta promessa, falta firmeza. A gente fala muito disso, né? De ter, assim, cara, eu tô aqui para realmente te ajudar. Então, falta isso. E aí, Dani, olha só que legal isso, né? Porque o Matheus falou de colocar com pinça, né? Então, olha só quanta coisa esse cara já fez no treinamento dele e nem recebeu acesso até agora ao como que ele vai falar com o cliente ou a oportunidade de ligar para o cliente. Olha quanta coisa ele já tem que fazer antes de ligar para o cliente. E o quarto passo, que agora é a primeira vez que ele vai ter contato com o nosso roteiro, o nosso script de vendas, que é a apresentação do script de vendas. Só que assim, a apresentação do script de vendas não é pegar o script aqui na folha e dar pro cara, né, Matheus? Não, script João, script. Não é Te assim, vira. né? Não é assim.
A gente literalmente apresenta pergunta por pergunta. E é aqui que entra... no início fazia só eu, e aí eu fui treinando as pessoas. Hoje quem faz é o Matheus, pro time dele. Enfim, os anjos. O Anjos, é isso que eu ia te perguntar. Eles é que fazem essa parte de alinhamento, de validação do script também, junto com quem tá chegando. Cuida disso também, ajuda a cuidar, né? E, cara, a gente apresenta onde essa apresentação, né, lendo aqui, né, tem o intuito de mostrar para o novo contratado o script que ele irá trabalhar. Nós adotamos essa prática pois acreditamos que na construção de um script, cada pergunta tem um motivo. E apresentar os motivos para os novos é muito importante para o seu entendimento perante o script. Ou seja, eu não só dou o script e apresento como o Matheus falou, eu explico pergunta por pergunta o porquê que aquela pergunta está ali, o porquê que aquela pergunta faz sentido, o que eu tenho que extrair do meu cliente com aquela pergunta, o que eu tenho que... quais são os objetivos daquela pergunta. E bingo, quando a gente faz essa apresentação, sempre vem muitos insights. Eu falei pra ti que a gente estava treinando time comercial, né? Fazendo treinamento de consultores. E dentro desse treinamento de consultores, a gente explica, tem uma etapa que é explicar o script do consultor. E, cara, é muito legal. Porque as pessoas, antes, elas só entendiam o script, entendiam o consultor falando. E quando a gente começa a colocar pergunta por pergunta e fala o objetivo, o porquê, vai caindo um monte de ficha... Porque ela não tem mais só que fazer a pergunta. Ela tem que ir atrás de um objetivo com aquela pergunta. Enquanto ela não ticar aqueles objetivos, ela não pode sair daquela pergunta. Entendeu? Então, é muito massa. Então, a gente faz essa apresentação, né, Matheus? Como é que tu faz com o time? Perfeito. Então, existe um script, tanto de pré-vendas, tanto de vendas, mas olhando para o time de pré-vendas, né, para o treinamento de pré-vendas. A gente passa pergunta por pergunta, explicando o porquê, como o João falou, explicando o porquê de cada pergunta, o que a gente precisa extrair e qual que é a maneira correta que a gente tem que usar aquela pergunta naquela maneira. No EA a gente utiliza uma metodologia que é o Spin Selling, então existem as faixas etárias de pergunta, né? Então S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de solução. Então a gente explica, olha, essa pergunta aqui é de situação, essa é de problema e aí por diante. Então a gente passa exatamente, minuciosamente por cada pergunta e explica como ela deve ser feita e o que eu preciso extrair de informação. Até tom de voz, essa pergunta tu tem que fazer assim, esse discurso tu tem que fazer desse jeito. Então a gente estudando a fundo o Spin Selling, a gente sabe que é dividido em 4 etapas uma conversa de vendas. Abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Então tem uma forma de falar em cada uma dessas etapas. Então a gente coloca isso dentro do treinamento, entendeu? Boa. E é muito importante o pré-vendedor que ele está entrando na empresa, ele que vai ter um script para ele trabalhar no dia a dia, é muito importante entender o que ele precisa extrair com aquela pergunta. Para não ficar uma coisa, eu sei que eu tenho que fazer uma pergunta, mas eu não sei por que tem que fazer. Só estou fazendo porque meu chefe mandou, meu líder mandou. E não é isso. É porque tem um motivo. A gente explica a metodologia, explica como funciona e o porquê de extrair aquilo. E se a maneira que essa pessoa ela perguntou e o cliente não entendeu do outro lado da ligação, ele pode mudar o jeito. Ele consiga fazer a pergunta, mesmo assim. Exatamente. Porque no fim das contas, o mais importante não é a pergunta. O que é importante é a resposta do cliente. Sim. Saca? Porque na resposta do cliente, tu sabe que ele entendeu para onde tu quer caminhar com ele, né? Eu sempre falo, a gente tem que estar um passo à frente do cliente. Um passo à frente do cliente significa induzir o cliente a falar aquilo que eu quero ouvir. Então, quando eu sei o que eu quero ouvir, eu só preciso encaixar a pergunta certa. E, cara, às vezes eu faço um estilo da pergunta, talvez o cliente não entenda daquele jeito, eu posso refazer, mas o combinado é siga o script, porque a gente já testou e validou muitas vezes. Perfeito. Legal. Depois desse 4º passo, a gente vem pro 5º passo, Dani, que é aí sim, depois que ele entendeu tudo isso, que ele ouviu, que ele foi apresentado o script, ele vai ver esse script em funcionamento. Tá. Então ele vai passar a escutar gravações dos pré-vendedores. Então ele vai escutar várias e várias gravações, vai ficar um bom tempo escutando gravações. E essa etapa é necessária para internalizar tudo que foi estudado nas etapas anteriores, ouvir no campo de batalha o script aprendido e ver o mundo real ao telefone. Então, legal, uma coisa é eu te apresentando o script. Outra coisa, agora que você tem entendimento como é que funciona esse script, é ver como que as pessoas utilizam ele. Então eu coloco o cara para ouvir. Vai lá, ele fica quase um dia só ouvindo ligação. Quantas gravações normalmente ele usa? Eu tenho uma playlist de 25 ligações que a gente determinou como as top para as pessoas poderem escutarem, né? Porque é muito importante, mesmo nas simulações que a gente vai falar daqui a pouco, mas é muito importante você já começar a trabalhar. E claro, ele já fez um onboarding no sistema. Então ele vai acompanhando lá no script do sistema, ouvindo aquela ligação. Perfeito. É como se ela fosse internalizando cada vez mais, né? Aquela situação, aquela pergunta, né? Muito bom você ter falado isso, Matheus, porque eu até tinha esquecido desse detalhe.
não é só ouvir ligação, eu tô no ele ônibus ouvindo a ligação. Ele já tá ambientado. Não. Ele tá dentro do sistema, tem uma prática para fazer. Ele tá dentro do sistema, o nosso sistema do ExactSpotter, ele dá play na ligação, ele tá com o script aberto. Então, ele tá vendo as respostas que o cara tá dando para cada pergunta. Então, ele tá seguindo o script. Como o Matheus falou, e internalizando. Muito bom ter lembrado disso. Aí é a verdade mesmo, né? Do tom, na entonação, o ritmo. Exatamente. Né? Tem uma outra coisa, não sei se vai aparecer aqui, mas às vezes a pergunta que rodou a conversa e tal, mas a pergunta de 2 perguntas à frente está sendo respondida, então ele vai entendendo esse movimento, que não é todas as ligações não são exatamente iguais, né, por conta do conteúdo. E aí, claro, tem coisas que a gente vai trabalhando ao longo do tempo dessa pessoa, né, que é uma das coisas, por exemplo, a escutativa, que é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo do tempo. E que tem coisas que a gente, claro, mesmo com um treinamento intensivo na área comercial, tem coisas que somente no campo de batalha essa pessoa ela vai desenvolver ao longo de algum tempo. Perfeito. Né? Então, por exemplo, a escutativa de entender, por exemplo, numa etapa de uma ligação, ela respondeu uma coisa que era lá embaixo, você não repetir essa pergunta, digamos assim. Sim. Porque senão dá a impressão que você não está ouvindo o teu cliente. Exatamente. Digamos, né? Por isso essas 25 ligações que vocês dão aí, justamente pro cara dominar o que está na frente dele. Exatamente. E por mais que a gente escute e estude, Dani, por exemplo, sobre posicionamento, sobre avatar, sobre nicho, esse novo pré-vendedor, essa nova pessoa que foi contratada, ela não conhece sobre as principais dores do teu cliente. Então ela precisa ouvir as respostas, digamos, padrão desse cliente. Entendi. Porque ela não só lê ou recebe uma informação que esse cara tem uma dor. Ela vê esse cara falando que tem a dor. Sim, porque não deve ser diferente no EAG. Essas 25 ligações, elas não estão falando do mesmo problema. Tem isso também, né? Então chega um momento ali do spin selling no problema que, sei lá, na última que eu tô fazendo agora, acho que tem umas 7 dores. Cara, são contextos totalmente diferentes que vai conduzir a ligação para um contexto diferente. E aí essas 25 ligações têm essas mudanças. A gente costuma falar que quando a gente treina um pré-vendedor, quando a gente treina alguém para o time comercial, a gente treina ele baseado no posicionamento. Então a gente sabe que o nosso cliente ideal, o 80% dos leads que vão chegar para nós, eles têm dores semelhantes, ou dores globais, digamos assim, que todos eles têm dores semelhantes, ou todos eles... A gente vai se preparar para esse 80%, digamos assim, tá? Sim. E, claro, vai vir outras pessoas que têm dores diferentes. E aí, claro, com campo de batalha, com know-how, a gente consegue contornar e conseguir atender essa pessoa. Mas a gente treina para 80%, né, João? Isso. Eu sempre falo o seguinte, Dani. É que nem matemática, cara. Para você aprender a multiplicar e dividir, primeiro você tem que aprender a somar e subtrair. Para você... fazer equação de segundo grau, primeiro você precisa aprender a fazer a equação de primeiro grau. E na venda não é diferente. Não adianta eu pegar o cara e ensinar situações desafiadoras que acontecem 20% das vezes se ele não dominar as situações recorrentes. Não adianta eu treinar o cara no modo difícil se ele não sabe jogar ainda. Primeiro eu ensino ele no modo fácil para ele aprender a jogar. Aí depois que ele aprendeu a jogar, a gente evolui. Beleza. É a mesma coisa numa academia. Eu não começo malhando com o máximo de peso possível. Começa lá devagar, evoluo e etc. Então, essa é uma maneira. Legal, a gente falou de 5 passos. Então, agora esse cara vai pro campo de batalha. Não. Ainda tem mais coisa. Esse cara não tá pronto. Porque depois que ele escutou as gravações, aí sim, ele vai fazer o 6º passo, que é ser sombra dos pré-vendedores. Lembra que eu te falei do processo da sombra? Sim. Então ele vai sentar do lado dos pré-vendedores e vai ficar escutando a ligação, as ligações, vai ficar vendo como que o pré-vendedor trabalha com o sistema, para ele entender e internalizar. Poxa, então o cara tá falando isso, tá anotando isso, depois que ele termina ele faz isso daqui, ele agenda desse jeito. Então ele vai ficar ouvindo diversos pré-vendedores e principalmente vendo que todo mundo trabalha muito igual, para entender que ele tem que seguir aquele padrão. Legal. Então é o processo de sombra. Ele passa aí mais ou menos um dia fazendo sombra com todo mundo, para depois disso, até esse 6º passo aqui já foram mais ou menos 3 a 4 dias. Tá? E aí ele vem para o restante, para o fim, que é o passo 7, que ele vem para a simulação de script. Agora que ele entendeu como é que trabalha, que ele entendeu o script, que ele entendeu o porquê, que ele entendeu como que o cliente fala, que ele ouviu muitas ligações e fez a sombra ouvindo mais ligações ainda, ele vem para a simulação de script, porque a gente não coloca ninguém no campo de batalha. Então, no passo 7, que são as simulações de script, as simulações têm como objetivo testar os novos pré-vendedores com a utilização do script de vendas, antes deles ligarem efetivamente
construímos simulações baseadas em cases reais para eles irem se adaptando ao campo de batalha. Então aqui são 30 simulações no mínimo para todo mundo. É um número mágico. Nosso número é 30. Que legal. Esse cara tem que fazer 30 vezes a simulação. Depois que ele fez 30 vezes a simulação, e, cara, ele faz com um colega que foi contratado junto com ele faz com várias pessoas do time comercial, ele vai rodando. A gente gosta sempre de contratar de 2 em 2, porque o processo de treinamento ele acelera, porque eu posso botar as 2 pessoas para treinar um com o outro, né? Ok. Porque o intuito não é ela pegar o cliente de frente, eu quero que ela pegue o mesmo cliente. Então eu ensino ele a ser um cliente. E, cara, ele vai simular com aquele mesmo cliente 30 vezes, porque eu quero que ele rode, que ele leia aquilo ali 30 vezes. E aí, o líder ou o anjo vem em determinado momento e faz uma simulação com o cara para entender. Legal, já tá nesse nível, então pega esse feedback. Vai lá, faz mais umas simulações, vem o líder de novo. Pega esse feedback. Até chegar no momento que a gente entendeu. O nosso número é 30, né? Até que chega na 30ª. Beleza, agora você tá pronto para ir pro campo de batalha. Perfeito. Legal, eu coloco esse cara para ir pro campo de batalha. Ligar, Matheus, o que a gente faz agora? Na verdade, não dá pra só jogar na fogueira, como a gente fala. Então, as primeiras conversas, as primeiras ligações, elas são guiadas, elas são acompanhadas, ou pelo anjo ou pelo líder direto. Pra que, claro, se essa pessoa ela tem dificuldade, a gente possa até mesmo auxiliar, ou até mesmo tomar posse daquela ligação e continuar a conversa. Até tem uma história bem legal, né? Quando eu comecei a fazer sessão estratégica, na minha primeira sessão estratégica, o João acompanhou, como ele acompanha os novos vendedores na primeira, né? Eu não conseguia, eu comecei a travar, né, João? Eu não tava rolando, não tava criando conexão com o cliente, e aí por diante. E o João, ele deu sequência, ele serviu exatamente para o que ele tava fazendo ali, né, João? Isso é legal. Fala um pouquinho mais disso. Muito interessante isso, Dani. O Matheus, quando ele foi fazer a primeira sessão estratégica dele de verdade, não simulação. Na simulação ele tava ok, beleza, já pode ir pro campo de batalha. Só que eu tenho essa etapa nos treinamentos, que é o campo de batalha acompanhado. Então, eu entro junto com a pessoa na sessão, como é por vídeo, eu entro nós dois, e, cara, sou bem sincero com o meu cliente. Esse consultor aqui, ele tá em treinamento, por isso que eu tô acompanhando ele, etc. Sou tal pessoa, ou sou o gestor, ou sou outro vendedor, porque depois eu coloquei outros vendedores para fazer o acompanhamento. E a probabilidade de dar problema é pequena. Mas pode ser que aconteça. E no caso do Matheus, o cliente era um pouco mais desafiador, porque não tem como saber como que é o nível do cliente. O cliente era desafiador, começou a ficar uma conexão que não estava funcionando, e eu, naturalmente, dei um toque no Matheus. A gente já combina algumas coisas, né? Olha, se eu te der 2 toques aqui na perna, deixa que eu quero falar que eu conduzo, e etc. Numa das perguntas que o Matheus fez, o cara não respondeu do jeito certo, eu já vi ele muito nervoso, dei 2 tapas nele e continuei a conversa e levei a conversa até o final, fiz a oferta e o Matheus E ele se manteve no vídeo, na boa, acompanhando. Às vezes falava alguma coisa ou outra, mas ele percebeu que eu conduzia a conversa. Perfeito. E seguiu. De forma natural. Fiz a oferta e depois acho que o cara até chegou a comprar tranquilamente. Legal. Então, esse 8º passo, que é o campo de batalha acompanhado, é porque eu não quero correr o risco de perder cliente. E eu acho que pro aqui a gente tá falando do pré-vendas, né? Mas passa essa confiança de que ele não tá sendo largado lá também, né? Exatamente. Eu tenho certeza que na próxima ligação tu foi muito mais confiante. Com certeza. E aí o que a gente entendeu ali? Desculpa, Matheus. Entendeu? Matheus, vamos fazer mais umas simulações sobre isso daqui. Perfeito. Tu estuda, a gente volta, faz mais uma e pimba. Legal. Aconteceu isso. Combinei, fiz um plano de ação com o Matheus, vai pra casa, estuda, amanhã, meio-dia, tu estuda até meio-dia a gente faz uma simulação, se der certo, à tarde tu já faz a tua primeira sessão. Beleza. Eu nem esperei dar certo, eu já marquei a sessão, fiz a simulação com o Matheus meio-dia, à tarde ele fez, ligou e por incrível que pareça, eu acho que foi a primeira venda dele. Que legal, que legal. Boa. E aí, deu certo, entendeu? Se tá ali é porque tem um porquê. Claro. Lembra que tudo é intencional? E essa etapa também. E pro pré-vendedor não é diferente. Desde a primeira pessoa que eu fiz, eu já tinha essa etapa. Então a Naya foi a primeira pré-vendedora que eu treinei. A primeira ligação dela foi com o cliente e eu tava do lado. Na pré-venda a gente não se apresenta. Sim. Mas, se der qualquer problema, a gente puxa a conversa pra gente. Opa, comandante, tudo bom? Aqui é o João. Tô ajudando no processo de treinamento dessa pessoa, etc. Deixa eu conduzir a ligação contigo. Muito simples, muito calmo, sem dar nenhum problema. Falei aqui comandante porque é o jeito que a gente se refere ao nosso cliente lá no EAG, né? Sim. Só para ter esse ponto, o Matheus também citou antes, para vocês entenderem. Mas pelo ponto de conexão normal, chama pelo nome e segue. E, cara, depois do campo de batalha acompanhado, aí sim, vem a penúltima etapa,
que é o campo de batalha sozinho. Depois de todas as etapas concluídas, o pré-vendedor está apto para começar a atender sozinho os novos leads. Sim. Então ele começa a 9ª etapa do treinamento dele. Ele vai fazendo, até chegar na última etapa, na 10ª etapa, que é, aí sim, né, bater a primeira meta. Então, esse cara vai até a 10ª etapa, que é fazer, no nosso caso, 6 agendamentos no único dia. Enquanto ele não faz o primeiro dia de 6 agendamentos, ele não terminou o processo de treinamento. E, cara... E aí, então, até bater essa meta, ele está em constante contato com as lideranças. Exatamente. O tempo inteiro, cara. Até o dia que ele bate a meta e aí ele segue sozinho e aí continua no ritmo dos treinamentos, do time e tal, e os feedbacks e tal. Isso. É como ele tá no processo de anjo, o anjo ele tem uma conversa semanal de feedback com o cara. Né? Então ele faz uma vez por semana, conversa nos primeiros 2 meses. Então, para ficar mais próximo. A gente é muito próximo de qualquer maneira. Porque as pessoas são aculturadas. Tá com problema, levanta a mão. Mas, de qualquer maneira, o anjo tá lá conversando com o cara individualmente. O gestor conversando também. Então esse processo de integração é muito importante. E, cara, o 10º passo é ele chegar no dia que ele faz 6 agendamentos e aí ele finaliza esse ciclo dos 10 passos. Quanto tempo demora isso, Dani? 7 dias. De 7 a 10 dias. No máximo. Hoje. Teve o último aí que ficou 12 dias até fazer o primeiro dia, porque foi na época da Copa do Mundo e aí teve alguns dias que... Parou ali, né? E tal. Mais de 7 a 10 dias. Pô, esses dias a gente ouviu de um cliente teu que falou que o processo de treinamento... Não, ele falou assim, quanto tempo leva, né, para bater o primeiro agendamento e tal, ou a meta, né, de agendamentos? Mais ou menos uns 2 meses e meio. Eu falei assim, mais ou menos? Isso não é monitorado? Não tem certeza? Não tem. Então, totalmente imprevisível. É um processo, né, querendo ou não, era um processo de inside sales. Eu entrei ali para dar essa ajustada, né? Então, para mim, realmente não tem cabimento ficar alguém solto durante 2 meses e meio esperando que vai resolver sozinho, né? Mas por que isso acontece, Dani? Porque as pessoas não se preparam. Qual que é a vantagem disso aqui que a gente construiu? Cara, a vantagem é que esse cara, ele tá tendo todas as habilidades que ele precisa antes de ir pro campo de batalha. Por que esse cara aí demora 2 meses e meio a 3? Porque ele foi pro campo de batalha direto sem treinar. É engraçado que você falou, porque não só sem treinar, mas é um dos que também não tinha ICP, por exemplo. Exatamente. Vai bater meta como, né? Ele não sabe nem pra quem tá vendendo. Ele não tá preparado, velho. E esse passo a passo ele serve como um checklist, né? Como um caminho que essa pessoa ela precisa percorrer. E a gente falou sobre a 10ª etapa, que é bater a meta de 6 agendamentos por dia, que é o caso lá no EAG. E claro, talvez até um dia a gente possa até falar um pouco mais sobre isso, que é sobre falar sobre as responsabilidades-chave da função, que é falar sobre todas as métricas que essa pessoa ela precisa para cumprir dentro do papel de pré-vendas, sobre todas as metas, todas as ferramentas que ela vai utilizar lá dentro. A gente já chegou a falar um pouquinho disso, né? Que são os critérios daquela função, independente se for na pré-venda ou na venda. A gente falou um pouquinho disso, mas acho que a gente pode fazer um podcast só sobre indicadores do comercial. É, né? legal. Que marketing comercial deve fazer dos dois, né? Acho que tem uma troca bacana. Dá para deixar um loop aberto sobre indicadores, hein? Eu tô agora... E é outra questão também, né? A gente fala de contratação, fala de treinamento. Hoje eu tô trabalhando com a operação de Inside, onde basicamente eu tive que desmontar a estrutura de marketing e para acelerar o processo eu contratei estrutura externa, né? Indicadores, meta, tudo igual. Tive que aculturar igual, tive que falar sobre CP, tive que falar sobre metas. Mesmo, eu tive que fazer, na verdade, um treinamento com as agências, igual como a gente tá falando aqui. Claro. Então... Cara, eu acho que era isso que a gente queria passar com esse episódio. De novo, né? Você que tá escutando a gente até agora, pô, aqui tem uma forma de treinar teu time. É só você pegar papel e caneta, escutar esse podcast, botar o teu time para escutar esse podcast. Escuta de novo várias vezes e vai pegar certamente. E anota isso tudo que a gente falou. Anota tudo isso que a gente falou para você. E vou fazer o seguinte. Se esse podcast chegar a 100 curtidas, a gente vai disponibilizar um PDF com esse passo a passo lá no Instagram do @Tococina. Massa. Pode ser? Pode, claro, bora lá. Então tá. Agora, pra gente finalizar... Qual que foi a sacada, ou qual que é a sacada que você deixa pra quem tá escutando a gente, Dani? Cara, processo de treinamento acelera a venda, meu. Muito bom.
Eu acho que não dá pra ter desculpa, não dá pra usar desculpa. A gente tava lendo um livro que falava bastante sobre isso, sobre aproveitar as oportunidades nas adversidades. Então, cara, a gente falou sobre várias ferramentas aqui de desenvolvimento, que tá ligado diretamente ao valor de autodesenvolvimento, claro, mas, cara, não dá pra usar desculpa, não dá pra usar isso a teu favor. Você pode utilizar isso, sim, essas ferramentas pra desenvolver teu time. Eu ia dar uma sacada muito parecida com a tua. Eu ia olhar pro cara que tá ali escutando a gente, assistindo a gente agora e falar assim: depois desse podcast, você não tem mais desculpa pra não treinar teu time. Mas como tu já falou algo muito parecido, eu vou dar outra sacada. Bora lá. Que é roleplay. Escute as ligações do teu time, porque a melhor forma de desenvolver as pessoas é prestando atenção no que elas fazem e corrigindo elas e dando os feedbacks da melhor maneira possível. E quando a gente corrige ou escuta uma pessoa, a gente treina todo mundo com o erro ou com o acerto de uma pessoa. Então, cara, você não tem desculpa para não treinar. E outra coisa, aqui tem três formas de treinar. Kumbuka, roleplay e um passo a passo para treinar as pessoas, para fazer onboarding com as pessoas, integração com as pessoas do teu time. Então, acabaram-se as desculpas. Se você não sabe como treinar, você agora ficou sabendo. E por último, queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Massa. Dani, Matheus, obrigado pela participação. Valeu, obrigado. E por último, né, Dani? E por último, nosso convidado toca o sino pra gente encerrar, velho. Opa! Bora lá, toca o sino. Então, toca o sino! Fui.